Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quero louvá-lo no nome do Senhor Jesus por essa oportunidade, mais uma que o Senhor Deus tem nos concedido. Quero agradecer as orações, as intercessões dos irmãos aí de nossa igreja, a Igreja Cristã Primitiva, aos pastores que estão ali na cidade de Londrina também, estiveram orando por nós. Tivemos aí bastante enfermo essa semana, eu e a minha esposa, mas graças a Deus estamos se recuperando bem, estamos bem, meus amados irmãos, e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Amém? Eu quero, irmãos, nesta noite compartilhar com os irmãos, aleluia, de uma palavra que se encontra no Evangelho que escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, aleluias, nós vamos ver, meus amados irmãos, a fé de um oficial, de um centurião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Deus colocou esta palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, aleluia, também de um tema, a certeza de fé, irmãos. Certeza de fé. Um tempo como esse que estamos vivenciando, a gente precisa ter fé. Alguns, meus amados irmãos, têm muitas, alguns têm pouca, mas nós não podemos deixar de ter fé. E ao observar aqui esta passagem de Lucas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos ver, aleluias, um centurião, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele olha ali para o teu servo, um servo de muito valor, aleluias, um homem que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem que tinha uma espinha dorsal, irmãos, que era uma espinha dorsal ali no exército romano. Um servo de muito valor, E naquele período, naquela época, um soldado só assumiria uma patente maior se fosse uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa disciplina, uma pessoa que estivesse realmente dedicado ao seu trabalho. E esse centurião era uma pessoa diferente, Era um homem que não era um judeu, mas ele consegue enxergar em Jesus qualidades que um homem natural não tem. Por isso ele era diferente, esse centurião. Ele comandava ali cerca de 6 a 10 mil homens, ali com o exército de Roma, E mantinha assim uma afeição genuína, pelo seu servo, pelos seus comandados, Isso é muito bonito, irmãos, esse valor, que é dado para aquelas pessoas que, aleluias, está sendo liderado por alguém, está sendo comandado por alguém, É importante você valorizar essas pessoas também, ser amigo dessas pessoas, E o texto diz, irmão, no versículo 3, que Jesus
ele entra em Cafarnaum, aleluia, depois de ter ali ministrado o Sermão do Monte, ele entra em Cafarnaum. E o centurião, ele ouviu falar desse Jesus, das maravilhas, dos feitos que Jesus, aleluia, fazia. E o centurião, ele resolveu então enviar alguns dos anciãos, amigos dele, para ir até Jesus, para que Jesus pudesse vir curar, irmãos, este servo dele, pois era um servo que o texto bíblico diz que ele estimava muito, e ele estava doente ali para a morte, né? Então a Bíblia diz que ao enviar alguns dos anciãos judeus, eles chegaram ali e pediram para Jesus, né, que o Senhor Jesus pudesse ir até o encontro do centurião, onde estava o seu servo, e o curasse. E o texto bíblico, irmãos, diz que eles insistiram com Jesus. Eles falaram para Jesus: olha, este centurião, este homem, é um bom homem, é um homem de valor, tem aí ajudado os judeus, até mesmo construir uma das suas sinagogas num período difícil, um período de guerra ali, aleluias. Enfim, esse centurião, ele era diferente, era um militar diferente, era um homem que tinha um coração diferente. E quando eu estava olhando esse texto, irmãos, a gente observa que tem tantas pessoas boas que não são cristãos, né? Como tem pessoas boas? Porque às vezes dá para entender que pessoas boas é só aqueles que convertem, só aqueles que são crentes. Não, mas tem muita gente boa, tem pessoas do coração bom, que às vezes até confunde um pouco, né? Poxa vida, essa pessoa deveria ser um cristão, deveria ser um crente, e às vezes não é. Às vezes a pessoa tem essa índole, esse coração bom, né? Tem compaixão, tem misericórdia das pessoas. Era o caso desse centurião. Diante do que já houvera falado para Jesus, Jesus então, aleluias, foi com eles. O versículo 6 desse capítulo 7 de Lucas diz que Jesus foi com eles. Jesus foi para curar o servo, foi ao encontro. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus também nos diz que quando Jesus estava chegando perto da casa deste centurião, esse oficial romano, ele pediu para alguns dos seus amigos ir ao encontro de Jesus e dizer para Jesus: olha, não precisa o Senhor chegar até a minha casa. Eu não mereço que entre na minha casa. Eu não sou digno, como diz o texto, de entrar, de que o Senhor entra na minha casa. E eu parei neste versículo, fiquei pensando, meus amados irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que às vezes a gente vê tanta arrogância
própria Bíblia mostra textos de pessoas arrogantes. Por exemplo, aquela passagem de Naamã. Naamã não queria, irmãos, aleluias, entrar dentro daquele rio, porque achava o pior rio de todo o local biográfico ali, era o pior rio que tinha. Ele achou que Jesus, aliás, o profeta ia sentar com ele na mesa, reverenciá-lo pelas suas patentes, porque ele era um homem respeitado na Síria. Não, o profeta só pediu para ele: vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão, tu será curado. E ele ficou indignado puxa vida, o homem me tratou desse jeito, ele não me tratou com dignidade, com respeito às patentes que eu carrego, as experiências de guerra que eu carrego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quase que Naamã perdeu a bênção. Se não fosse pela insistências dos seus servos que o acompanhou, o Naamã ia perder a sua bênção. Ia perder a sua bênção porque se colocou numa posição de autossuficiente. Diferente desse centurião, um homem que comandava 6 a 10 mil homens, algumas pesquisas vai dar aproximadamente isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem de autoridade, aleluias. Mas este homem, ele respeitou a autoridade de Jesus. Esse centurião, ele reconheceu, irmãos, o poderio, a autoridade espiritual que era Jesus. E aí ele olha para dentro dele. Ele olha para dentro dele e ele vê que diante do Senhor, aleluias, ele não era nada. Aleluias. Por isso que ele diz: eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu não mereço que entre na minha casa. Agora me fez lembrar daquela passagem de Isaías 6. Quando Isaías tem aquela visão. E ele diz: ai de mim, Senhor, que sou um homem impuro, de impuros lábios. Os meus olhos estão contemplando a tua glória, a tua presença. Eu não mereço. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, a humildade. Aleluia desse centurião. E reconhecer as suas limitações. Mesmo ele sendo um homem de autoridade, de comandar aí um exército, irmãos, aleluias, respeitado e gigantesco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele entendeu que diante, aleluia, da divindade de Cristo, ele não era nada. Para pensar, irmão, se o mundo também pudesse entender assim, que diante da divindade de Deus, o homem não é nada. Diante da divindade de Deus, aleluias, o homem, irmãos, é pó. Aleluias. O homem, meus amados irmãos, aleluias, não vale nada.
se Deus, o Senhor, não quiser honrá-lo. A gente fica entristecido de ver essas mortes. A gente fica triste de ver o desespero das pessoas. Mas para este momento, irmãos, o que vale o dinheiro? O que vale a riqueza? Eu não estou querendo ser hipócrita, porque nós precisamos de ter posses, nós precisamos de ter uma boa casa, nós precisamos de ter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um bom carro para andar, nós precisamos ter condições de oferecer alguma coisa melhor para os nossos filhos, um estudo melhor de qualidade, uma boa faculdade, uma boa formação, faz parte da vida, da sociedade. Quem não quer morar bem, quem não quer comer bem? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que diante do Senhor isso não vale nada. Quando Ele tira esse ventinho que sai daqui das nossas narinas e da boca, o homem vai ao pó. Fica-se a riqueza, fica-se o orgulho, fica-se tudo aí. Para os próprios homens, porque dependendo da intensidade da riqueza, é briga, é divisão na família, é guerra e tantas outras coisas que vocês já sabem. Então, o centurião olhou para dentro dele e reconheceu que ele não era digno diante da divindade do Senhor Jesus Cristo. Diante da divindade de Deus, irmãos, nós não somos nada, nós somos pó. Aleluias. Mas este homem entendeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, através de Jesus Cristo, Filho, Ele tinha um poder, uma autoridade espiritual tão grande que, aleluias, entre o versículo 6 e 7, ele diz, aleluias, dê somente uma ordem, numa versão mais atualizada. Dê somente uma ordem e o meu empregado será curado. Na versão, aleluias, de João Ferreira de Almeida, está dizendo, manda somente uma palavra. Não precisa ele ir lá dentro da minha casa. Somente uma palavra dele. Aleluias, é o suficiente. Eu sei que o meu servo, aleluias, ele vai ser curado. Aleluias. Você vê, irmãos, a fé do centurião. Aleluias. Somente em uma palavra só do Senhor. Mateus também declara isso. Mateus também, no Evangelho de Mateus também, ele entende que a palavra de Jesus tem poder. E Mateus também escreve essa mesma passagem e entende que a palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. Glórias a Deus. Esta palavra que é perseguida, que é criticada, aleluia, esta palavra que serve hoje como remédio para a alma, para o espírito. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz,
se minhas palavras estiveres em vós. Se vós tiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis, aleluia, o que quiser e assim será feito. É maravilhoso, irmãos, quando a gente entende que esta palavra de Cristo, irmãos, ela tem poder. Aleluias. Em João 8,31 ainda ele disse: aos que crerem nele, se vocês obedecerem os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Aleluias. O texto não diz que esse centurião era um servo de Deus. Algumas comentários bíblicos diz que ele era um pagão. Mas se esse homem tinha tanta fé, se esse homem tinha certeza da fé, aleluias, e entendia, irmãos, a autoridade de Jesus, eu não tenho dúvida que esse homem, aleluias, se converteu. Eu não estou falando isso pelo que a Bíblia está escrito, porque a Bíblia não diz isso. Mas agora, por fé, eu acredito que este homem, aleluias, chegou aos pés da cruz para ser salvo. Porque ele demonstra uma fé, aleluias, maravilhosa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta palavra que ele diz, olha, fala para Jesus mandar somente uma palavra. Só uma palavra dele, meu servo vai ser curado. Aleluia. Segundo Timóteo 3, 16 a 17, diz que essa palavra, ela aperfeiçoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 15, 3 diz que ela limpa. João 15, o Evangelho de João 15, 3 diz que esta palavra, ela limpa. João 17, o Evangelho de João 17, versículo 7, diz que ela santifica. Aleluias. João 8, 32 diz para nós, irmãos, que esta palavra, ela liberta. Quando nós conhecemos esta verdade, ela liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 4, versículo 12, aleluias, diz que ela discerne o pensamento e os propósitos do coração do homem. Olha que poder que tem a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. O centurião, irmãos, trazendo aqui, fazendo uma comparação para os dias de hoje, ele acertou na Mega Sena. Sabe por quê? Porque ele não precisou fazer uma entrevista para Jesus ir lá curar o servo dele. Ele tinha certeza. Se ele mandar somente uma palavra, aleluias, o meu empregado será curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós observamos aqui também, irmãos, nesta passagem, aleluias, que houve uma troca de autoridade, né? O centurião, ele tinha autoridade militar, era respeitado militarmente.
dizendo. Mas ele sabia separar as coisas. Espera aí, eu sou militar, mas na área espiritual eu não entendo nada. Eu vou dar honra a quem tem honra. E muitas das vezes, irmãos, a gente precisamos compreender isso. Você é chefe lá no seu trabalho, mas na casa de Deus você é servo. Você é doutor lá no seu trabalho, mas na casa do Senhor, aleluias, você é servo. Você está debaixo da autoridade, aleluias, do outro, de um pastor. Você é advogado lá no seu trabalho, mas aqui, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem outro advogado. Então, aleluias, o centurião soube separar as coisas, reconhecer que dentro da sua área ele tinha autoridade. E na área de Jesus, ele não podia se envolver, porque era, meus amados irmãos, aleluia, divino, espiritual. E essa troca de autoridade, aleluias, agradou a Jesus. Sabe por quê? Porque dentro dessa troca de autoridade, nós vamos ver obediência, aleluia, nós vamos ver respeito, nós vamos ver a ordem, nós vamos ver a disciplina. Olha, eu sou homem de autoridade. E quando eu digo um faz, ele faz. Quando eu digo a um vem, ele vem. Jesus ficou só observando. Né? Que obediência, que respeito, que ordem, que disciplina. Meus amados irmãos, esse conjunto de situações, ela resulta em maravilhas, resulta em milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que nós precisamos, irmãos, nós precisamos de milagre. Mas o milagre requer, meus amados irmãos, obediência, respeito, ordem, disciplina, aleluias. Nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos ter disciplina com as coisas de Deus, nós precisamos ter disciplina na nossa casa, nós precisamos ter ordem com as coisas de Deus. Aleluia, nós precisamos saber o nosso lugar, até onde a gente vai, até onde a gente pode, aleluias, avançar, o sinal ou não. Irmãos, tudo tem que ter ordem, para que isso possa trazer um resultado eficaz para todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir aqui e dizer que diante de tudo isso, Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado. E ele pronuncia: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Para um pouquinho para observar o que Jesus está dizendo aqui. Nem mesmo em Israel. Israel não era uma pessoa que representava Israel. Israel era uma nação. Israel era um povo. Ele está dizendo assim: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Será que nós podemos aprender alguma coisa com a fé do centurião? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é a tua fé hoje, irmãos? Como que está a tua fé? Esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, irmãos. Aonde nós estamos precisando orar.
Mas esta oração ela vem acompanhada de fé. Aleluias. Senão não adianta a gente orar se não tiver fé. Senão não há milagre, irmãos. Aleluias. Como pode ter milagre se não houver fé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus mostra que a fé não está patenteada a pessoas ou grupo. A fé, irmãos, ela pode vir de qualquer pessoa. Esse centurião não era um cristão, mas ele teve fé. Ele creu na divindade do Senhor Jesus. Por isso que ele se coloca naquela posição. Eu não sou digno que entre na minha casa, mas se o Senhor mandar somente uma palavra pelos meus empregados, quando o meu servo vai ser curado. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos ter esta fé, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé deve ser exercida de forma universal, irmão, como deve ser, aleluias, a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não está presa a grupos. Eu vejo alguns dizer assim: Deus se revelou só para nós. Eu vejo algumas pessoas dizer assim: só para a minha igreja que Deus mostrou que é a igreja verdadeira que vai para o céu. Eu vejo outro grupo dizer assim: não, mas Deus revelou para minha líder, para o meu líder no ano de não sei quando, que é só a nossa denominação, instituição que vai para o céu, que vai se encontrar com Ele, que vai, aleluias, ter os benefícios lá quando, aleluias, a gente lê o Apocalipse. Não. Me perdoe você que está neste engano. A palavra de Deus não está patenteada. A fé não está patenteada. Deus cura aqui, Deus salva ali. É aqui no Brasil, é lá, meus amados, em Moçambique, é alemão, é japonês. A fé não está patenteada. A palavra de Deus não está presa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo se colocava em prisões, mas a palavra expandia, ecoava, irmãos. E esta palavra está ecoando. Lembra-se que eu trouxe uma mensagem aqui em que Isaías está dizendo: ó vós todos que têm sede, ó vós todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem preço, leite, aleluias, água. Irmãos, a palavra está ecoando, está salvando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós terminar, o centurião tinha certeza da sua fé.